Atos capítulo 23. Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse: Irmãos, tenho vivido diante de Deus com consciência limpa. No mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe dessem um tapa na boca. Então Paulo disse: Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei ao mandar me agredir desta forma? Os que estavam perto de Paulo lhe disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Irmãos, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, respondeu Paulo, pois as Escrituras dizem: Não fale mal de suas autoridades. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e outros fariseus, gritou: Irmãos, sou fariseu, como eram meus antepassados, e estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu, fariseus contra saduceus, pois os saduceus afirmavam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Mas os fariseus creem em todas essas coisas. Houve grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir energicamente. Não vemos nada de errado com este homem, gritaram. Talvez um espírito ou um anjo tenha falado a ele. A discussão ficou cada vez mais violenta, e o comandante teve medo que Paulo fosse feito em pedaços. Assim, ordenou que os soldados o retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse: Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui, em Jerusalém, deve fazer também em Roma. Na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeriam e nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram os principais sacerdotes e os líderes do povo e lhes disseram: Juramos solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeremos e nem beberemos antes de matar Paulo. Agora peçam, vocês e o conselho dos líderes do povo, que o comandante traga Paulo de volta ao conselho. Finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes. Nós o mataremos no caminho. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza contar a seu tio. Então, Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse: Leve este rapaz ao comandante. Ele tem algo importante para lhe contar. O oficial o levou ao comandante e explicou: O preso Paulo me chamou e pediu que trouxesse ao senhor este rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O comandante tomou o rapaz pela mão e o levou à parte. O que você quer me dizer? Perguntou. O sobrinho de Paulo respondeu: Alguns judeus pedirão que o Senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informação. Não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Juraram solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeriam e nem beberiam antes de matá-lo. Estão de prontidão, apenas esperando sua permissão. O comandante despediu o rapaz e o advertiu: Não deixe ninguém saber que você me contou isso. Então o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou: Preparem 200 soldados para partirem a Cesareia hoje às 9 da noite. Levem também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. Providenciem um cavalo para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Em seguida, escreveu a seguinte carta ao governador: De Cláudio Lisias ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. Este homem foi capturado por alguns judeus que estavam prestes a matá-lo, quando cheguei com os meus soldados. Ao ser informados de que ele era cidadão romano, transferi para um lugar seguro.
Então levei-o diante do Conselho Supremo dos Judeus para investigar o motivo das acusações. Não demorei muito a descobrir que era acusado de algo relacionado à lei religiosa, sem dúvida, nada que justificasse a pena de morte ou mesmo a prisão. Fui informado, porém, de uma conspiração para matá-lo e enviei de imediato ao Senhor. Também informei aos acusadores que devem apresentar suas denúncias diante do Senhor. Naquela noite, os soldados cumpriram as ordens que haviam recebido e levaram a Paulo até Antipátride. Voltaram à fortaleza na manhã seguinte, enquanto a cavalaria prosseguia com ele. Quando chegaram a Cesareia, apresentaram Paulo e a carta ao governador Félix. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de que província ele era. Da Sicília, respondeu Paulo. Ouvirei seu caso pessoalmente quando seus acusadores chegarem, disse o governador. Em seguida, ordenou que Paulo fosse mantido na prisão do palácio que Herodes havia construído.